Bem-vindo ao podcast Food Service Brasil, promovido pelo IFB, como espaço de debate para as questões que envolvem a cadeia do setor. Meu nome é Fernando de Paula, sou o diretor de Relação Governamental Institucional do McDonald's, da Arcos Dourados, no Brasil, e vice-presidente do IFB. E já faço um convite para que vocês acompanhem diariamente as principais notícias do mercado food service no Brasil, e pelo mundo, no portal Foodbiz e do foodbizbrasil.com ou pelas mídias sociais do IFB. Nesse podcast, nós vamos discutir as questões sobre relação governamental e poder durante a pandemia. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu recebo aqui no nosso programa dois convidados, dois amigos de verdade, o Fernando Carelli, diretor de Relação Institucional e Corporate Affairs da Ferrero para a América do Sul, e o Vitor Bica, diretor de Relação Governamental da Coca-Cola. Sejam bem-vindos, é uma honra ter com vocês aqui comigo, é um prazer. Dois amigos que eu ganhei da vida corporativa, e peço a vocês que se apresentem aqui no nosso podcast. Vamos lá, então, olha, super honrado de estar aqui hoje com você, Fernando, com o Carelli, dois grandes amigos. A gente tem um orgulho grande de fazer parte do IFB, que tem feito um trabalho sensacional aí durante a pandemia, principalmente buscando aí a retomada do crescimento do setor depois de todas essas dificuldades. Então, acho que a conversa hoje aqui vai ser super produtiva, trazendo aqui uma perspectiva nossa aí, contribuindo aí para essa discussão. Muito legal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer participar também do IFB. Vamos conversar sobre relações governamentais, esse contexto de pandemia e tudo que está acontecendo na nossa vida corporativa também. Vamos lá. Vamos lá. Bom, e para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, o agravamento da pandemia nos últimos meses, agora, principalmente no ano de 2021, como que a pandemia afetou a relação de vocês com os diversos órgãos governamentais que vocês atuam? Carelli, você poderia começar? Posso sim, Fernando. Na verdade, a pandemia colocou a nossa atividade de relações governamentais em xeque, né? A gente, especialmente nós, trabalhando no setor de alimentos ou no setor de food service, a gente teve que atuar de forma muito rápida, de forma muito ágil, muito articulada, para que os nossos setores pudessem também ser considerados como um setor essencial. Imagine que uma pandemia de dimensões imensuráveis como essa, ela poderia ser muito pior ou muito mais agravada se setores como os nossos ficassem totalmente paralisados. Então, a nossa atividade se mostrou crucial nesse momento para garantir a essencialidade do nosso setor, para garantir que alimentos, por exemplo, pudessem continuar a ser produzidos e que a gente não tivesse um desabastecimento geral da nossa população. Então, obviamente que as nossas relações com os agentes públicos ficaram diferentes, a gente precisou se reinventar, a gente não estava preparado para essa era do advocacy 100% virtual, digital, mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso com bastante qualidade e com resultados muito interessantes. Do nosso lado, eu posso dizer que a gente conseguiu, inclusive, melhorar o nível de relacionamento que a gente tinha com alguns stakeholders. Acho que a pandemia e este isolamento obrigatório nos colocou em casa, mas nos colocou presentes aqui no mundo virtual, conectados o tempo inteiro, e isso nos ajudou a acelerar algumas conexões. Então, stakeholders que muitas vezes a gente não conseguia acionar tão proximamente por questões físicas, né, pelas nossas distâncias físicas, muitas vezes a gente no escritório em São Paulo ou em Brasília, e o diálogo às vezes um pouco mais dificultado. Isso a pandemia nos trouxe como uma grande oportunidade. A gente conseguiu facilitar algumas conexões e acelerar algumas agendas, inclusive. Então, acho que foi um momento de grande aprendizado. A gente, de fato, foi desafiado a sair
da nossa zona de conforto, a sair da nossa forma de trabalho usual, mas eu diria que também é um momento muito rico aqui e de resultados bastante efetivos. Pelo menos isso é a nossa percepção aqui na Ferreira. Vitor, como é que tem sido para você e para a Coca-Cola? Um pouco como o Carelli falou, a gente teve que ser ágil, teve que se adaptar rapidamente, não só no negócio, né, de como a gente mantinha o negócio vivo, né, essa parte toda fora de casa, mas como a parte de assuntos governamentais ajudou a contribuir para que esse negócio continuasse funcionando. A gente focou aí na manutenção de emprego, na oferta de crédito, né, em tudo isso aí que a gente viu que dos protocolos de saúde que era fundamental. Acho que teve um trabalho grande de conectar o governo, as associações como o IFB, a Brasel, né, a ANR, enfim, todas elas que estavam com o mesmo foco e tivemos que nos reinventar. Eu acho que eu trabalho há muitos anos na área de governo também, foi uma reinvenção, que eu acho que foi seguido aí por todo mundo. Eu acho que a tecnologia ajudou muito. A questão hoje, né, de você fazer todos os contatos online, virtuais, são mais fáceis, mas você teve que agir rápido. Teve essa questão da essencialidade que o Carelli falou. Acho que foi fundamental para que o negócio continuasse funcionando. A gente tem 39 fábricas no Brasil, elas não pararam um dia, continuaram funcionando todos os dias. A gente tem em torno de 50 mil funcionários na rua todos os dias. A gente brinca que a gente tem 1 milhão de pontos de venda, que a gente dobra todas as esquinas do Brasil todas as semanas. Então, essas esquinas foram dobradas com todas as precauções, né, e tudo mais que a pandemia demanda. E eu acho que o nosso trabalho de assuntos governamentais ele complementa isso, no sentido de sensibilizar as autoridades da importância do negócio continuar funcionando, da manutenção do emprego, que, claro, com todas as restrições, mas que você crie novas maneiras inovadoras para que o negócio funcione, né? A gente viu o aumento aí do delivery, do drive-thru, né? Enfim, então, eu acho que, no final, a gente teve que se adaptar e contribuir. Enfim, só para dar uma ideia para vocês, a gente tem certeza que a gente vai poder falar disso um pouquinho mais para frente. A gente fez um grande movimento para ajudar o varejo e em 20 dias a gente falou com mais de 20 governadores. Se não fosse dessa forma virtual, isso seria impossível, né, cara? Ir presencialmente para 20, 30 estados aí em menos de um mês. Então, eu acho que todos nós, a gente conseguiu tirar, como o Carelli falou, da pandemia, aprendizados e aperfeiçoar a nossa atividade. Acho que a atividade de relações governamentais ela se aperfeiçoou. Do ponto de vista profissional, vocês creem que a atividade ficou mais organizada? Por exemplo, você trouxe esse exemplo de ter conversado em 30 dias com 20 governadores. O Carelli trouxe a questão de trabalhar junto ao poder público para trazer a essencialidade para dentro do serviço de alimentação, para toda a cadeia de alimentação. Vocês acham que, do ponto de vista profissional, tanto com a perspectiva de olhar os nossos atingimentos como agentes junto ao governo, e a perspectiva do governo ver a nossa atividade, e dentro dos nossos negócios, vocês acreditam que isso houve uma mudança nessa perspectiva desses 3 elos, né? A nossa profissão dentro da nossa cadeia, o governo olhando e internamente como que as empresas estão olhando a nossa interlocução com o governo? Olha, Fernando, eu acho que sem dúvida, na verdade, a gente sai desse contexto sendo uma atividade ainda mais relevante. Obviamente que nós sempre fomos, né? Isso não tenho dúvida que todas as empresas olham para essa função com bastante atenção, com bastante carinho, porque sabem da importância do diálogo e do relacionamento público e privado, mas eu diria que situações tão complexas e tão inesperadas como uma pandemia, na qual nenhum de nós imaginou viver, isso se torna ainda potencializado, né? Não há caminho diferente para uma situação complexa como essa
que não a busca de soluções coletivas. O governo sozinho não consegue resolver essa pandemia, as empresas sozinhas não conseguem resolver isso, a sociedade civil não consegue resolver uma situação dessa sozinho. E quem faz a conexão, quem é o ator-chave para conectar tudo isso, somos nós. Foi por meio das conexões que nós fizemos e do diálogo que a gente manteve durante todo esse tempo que a gente evitou que uma pandemia que já afeta tanto a nossa sociedade tivesse efeitos ainda mais danosos. Então, eu não tenho dúvida que a nossa função, a nossa atividade de relações institucionais e relações governamentais sai muito fortalecida dessa pandemia. Muito bom. Vitor, como que você vê? Eu acho assim, primeiro, a gente teve que se reinventar do ponto de vista de como fazer a interlocução governamental. A gente teve que ser muito mais ágil, porque as coisas são muito mais rápidas e com um volume de coisas acontecendo ao mesmo tempo muito maior. Então, você tem que ser realmente muito mais ágil nesse aspecto. Tem que estar muito conectado, porque todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente está falando de restrições aí. Eu lembro de dias que a gente tinha problema em 5, 6, 7, 8 cidades ao mesmo tempo. E daí você tem que se desdobrar. E daí, acho que o Carelli trouxe isso, a parte da informação e do trabalho colaborativo, ele cresceu muito mais nesse momento. Você teve que trabalhar em conjunto, não tem jeito, você não consegue fazer tudo sozinho. Então, eu acho que a gente teve que se reinventar e a gente realmente é um novo profissional agora, né? Eu concordo com vocês dois. Desde a minha perspectiva aqui no IFB, né, como um ator aqui, um dirigente no IFB, e como profissional, realmente a agilidade, informação, o uso da tecnologia, que foi aceita, a gente entende, os primeiros dias parecia que os governos, né, os agentes públicos ficaram um pouco temerosos, que ferramenta, qual ferramenta, se nós iríamos utilizar uma ou outra, mas não, de repente todos utilizam, oferecem outras, e estão aptos a conversar com isso, com essas ferramentas, numa velocidade que se nós falássemos isso há 18 meses atrás, talvez nós falássemos não, acho que isso daí é uma bobagem, mas faz parte do nosso dia a dia. E eu estou vendo, só complementando, Fernanda, a oportunidade que esse momento trouxe, por exemplo, de você ter eventos, reuniões com muito mais pessoas de diversos lugares, contribuindo uma discussão muito mais ampla que antes era impossível. Você põe aí 30, 50 pessoas de diversos países, então, e aqui, Carelli, com certeza, e você também, Fernando, que a gente já fez isso, trazendo perspectiva de outros países, como o Carelli falou, Sim. experiências, tudo mais, você faz isso com uma facilidade enorme agora. Você faz uma reunião aí com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina, de uma maneira muito mais tranquila. Eu e o Carelli, com certeza, e você também, Fernando, devem ter isso. Eu tenho rotinas com nossos amigos aqui da América Latina quase que diárias. Então, é uma coisa que antes seria muito mais difícil para trocar informação com relação aos sistemas governamentais. Então, a tecnologia ajudou muito e o profissional hoje ele tem que ser muito mais capacitado a fazer essa gestão que antes a gente não precisava. Antes era mais o presencial, né? Então, hoje, o virtual ele entrou e eu fico até pensando como vai ser quando as coisas melhorarem na pandemia e a gente tiver que voltar para o antigo normal, como a gente fala, né? Como é que vai ser isso? E aproveitando o que você está dizendo... Oi, Carelli. Eu ia só complementar o que o Vitor falou, porque para a gente aqui na Ferreiro, obviamente que as ferramentas, como todas as empresas, já existiam e a gente usava bastante, até porque a minha posição, inclusive, é uma posição regional, a gente gerencia a América do Sul aqui pelo nosso escritório em São Paulo, no Brasil, então a gente já tinha muito contato com o nosso time que está em todos os países aqui da região, mas sem dúvida, e concordo plenamente que a pandemia acelerou isso e desenvolveu isso de uma forma que não tem como voltar para trás. Acho que a gente agora parte deste novo normal para algo ainda melhor, que eu particularmente ainda não sei como será, talvez algo mais híbrido, mas sem dúvida que todos esses desenvolvimentos e todas essas possibilidades que a pandemia nos trouxe são conquistas que ficarão daqui em diante. Exatamente. E falando sobre essas dinâmicas,
essas mudanças em relação à dinâmica de comunicação e interlocução, quais são os desafios que vocês acham que nós vamos encontrar aqui nessa nova dinâmica? Vitor, o que você vê de desafio para a nossa atividade, tanto internamente nas empresas e em relação aos governos? Eu acho que essa nova dinâmica nos dá a oportunidade de ter mais informação, de ter mais experiência, mas, por outro lado, também eles geram uma quantidade de trabalho e de dados, informações que acho que o desafio aí é saber gerenciar tudo isso, saber como usar isso aí de uma maneira em que você não se perca com a quantidade de informação que você vai ter. Hoje a gente, por conta desse novo mundo, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antes. Antes, a gente tinha alguma coisa acontecendo lá no Oriente Médio, no Pacífico, até chegar aqui demorava muito. Agora é minutos para a informação chegar. Daí, como é que você gerencia isso e aplica no teu trabalho aqui no dia a dia? Eu acho que a gente vai poder trabalhar com muito mais escala, com muito mais, a gente tem falado muito essa palavra, né? Com muito mais agilidade, mas também eu acho que isso tem um desafio, né? Com essa conexão toda, você vai ter que saber como você trabalha, como você não perde a priorização, as prioridades, né? Porque assim você acaba ficando afogado na quantidade de informação. Exatamente, eu estava conversando isso ontem, internamente, sobre priorização, porque realmente houve essa dinâmica alterada com a agilidade e velocidade, tudo ocorre de forma instantânea. Então, você é atropelado pelo dia a dia, e essa é a minha percepção, assim, você está atropelado pelo dia a dia, e os seus planejamentos estratégicos estão sendo feridos ali o tempo todo, porque a dinâmica está alterada. E você, Carnelli, como que você vê esses desafios futuros para essas novas dinâmicas na relação institucional e com o governo? Um ponto que eu queria adicionar como um desafio também para esse momento que a gente vive, para esse futuro, nesse mundo hiperconectado, é sem dúvida a credibilidade. Todas as nossas companhias gozam de boa reputação, eu tenho o orgulho de trabalhar numa das empresas que tem uma das melhores reputações do setor do mundo, mas sem dúvida que a nossa relação com o poder público, ela requer e ela vai exigir cada vez mais que a gente tenha elementos de credibilidade, né? Como a gente, não só nós, mas os nossos stakeholders recebem um volume de informação muito grande, gera-se dúvidas ou, obviamente, eles precisam conhecer a origem, a fonte, a credibilidade desse conteúdo para poder trabalhar, para poder direcionar as políticas públicas, para poder tomar as decisões. E aqui acho que esse é um elemento de desafio para esse mundo hiperconectado que a gente está vivendo, como a gente coloca de forma muito clara os nossos pontos, como a gente mantém credibilidade naquilo que a gente está falando. Isso, obviamente, não são desafios específicos das empresas, mas das entidades setoriais e de todo mundo que participa dessa construção de diálogo público-privado. Esse, sem dúvida, é um desafio que eu acho que será marcante nesse novo momento da nossa atividade. E me contam uma coisa, vocês que são dirigentes e atuam em grandes empresas, com grandes entidades, quais foram as iniciativas de impacto para a sociedade e para o país que as empresas de vocês trouxeram agora, durante a pandemia? Vitor e Carelli. Vitor, por favor, um pouco do que a Coca-Cola fez nessa pandemia. Não, legal, Fernando. Acho que tem um ponto aí que também é legado da pandemia, que a gente está vivendo um momento que vai ficar para frente, que é muito mais colaborar do que competir. Então, nesse momento da pandemia, a gente viu a colaboração como um valor muito importante. E daí, nesse sentido, Fernando, ano passado a gente imaginou, poxa, como é que a gente pode ajudar esse segmento, que é o de food service, que é o que a gente chama de on-premise, né? Que é o de comida fora do lar, que, principalmente para o pequeno negócio, estava sendo muito impactado. Continua sendo, né? Sim. Então, a gente imaginou muito o que a gente poderia fazer e a gente, dentro dessa perspectiva da colaboração e não da competição, a gente imaginou por que a gente não amplia essa ação e não trazemos outras empresas de alimentos e bebidas para uma grande ação.
Então, daí nasceu a ideia do Movimento Nós, que foi um movimento com 8 grandes empresas de alimentos e bebidas, em que a gente fez um trabalho grande de apoiar o pequeno varejo no momento em que realmente a pandemia estava bem forte, impactando esse segmento, né? A gente investiu aí quase 400 milhões de reais nessa iniciativa. A gente impactou 300 mil pontos de venda, 1 milhão de empregos e também 3 milhões de pessoas que vivem, né? São famílias, são pessoas que vivem conectadas nesses 1 milhão de empregos, né? A gente trabalhou em 4 grandes pilares, que foi a reabertura segura, toda essa parte de protocolo de saúde, de como, né, os estabelecimentos podiam estar recebendo os consumidores novamente, a facilitação da recomposição do estoque com propostas comerciais bem diferenciadas para que isso pudesse acontecer, a parte de um fortalecimento do relacionamento dos consumidores com esses comerciantes, porque isso também teve um reaprendizado, como você volta a frequentar esses estabelecimentos, né? E a parte da comunicação, de como a gente poderia divulgar informações relevantes e tudo mais. Eu acho, Fernando, e que eu vejo assim, muito exemplo aqui das nossas 2 empresas. A gente trabalhou muito de como ajudar um ou outro nesse momento, com embalagens, com sistemas, né? De continuar mantendo o negócio funcionando. Então, assim, eu acho que para as grandes redes isso foi direto, as empresas com as grandes redes. Mas para esses pequenos varejos, que são muito mais frágeis, o movimento Nós, e você botar 8 grandes empresas, que são concorrentes, inclusive, ajudando nesse momento difícil, criou aí uma oportunidade de colaboração muito grande. Hoje a gente continua fazendo o programa, oficialmente ele teve começo, meio e fim, mas a gente continua trabalhando de uma forma colaborativa que tem ajudado muito, até nesse momento agora que a gente pensou que as coisas teriam, né, um fim e a gente viu novamente aí as coisas voltando aí a um cenário de restrições, de uma preocupação maior da abertura dos estabelecimentos comerciais. Então, acho que esse é um legado que fica, a colaboração. Acho que hoje as empresas são muito mais colaborativas do que lá no começo. E isso também leva para o setor público. Tenho certeza aí, tanto, né, vocês, do McDonald's, a Ferreiro, trabalham agora muito mais colaborando com o governo, em parcerias, do que a gente sempre fez. A gente sempre fez isso, mas hoje é muito mais, com alimentos, com, né, itens hospitalares e outras coisas mais. Então, eu cito aí a colaboração como um tema muito importante, até para fazer com que o nosso setor aí de food service possa passar esse momento difícil de uma maneira sustentável. A gente sabe que vai ter um impacto tremendo aí nesses, né, pequenos negócios quando tudo acabar, mas a gente precisa ajudar o setor a continuar. Não podemos imaginar que esse setor vai acabar, não tem jeito. Do nosso lado, nós tivemos, né, várias ações possíveis dentro do setor, que justamente atingido, como você colocou super bem, Vitor, e nós tentamos, com distribuição de alimentos, em parcerias com entidades, porque nós vimos que, além do problema do emprego, do funcionamento dos negócios, nós tivemos um problema de renda e fome junto, né? Foi concomitante as duas enfermidades, né? E assim nós atuamos também. Mas, Carelli, me conta sobre a Ferreiro. O que a Ferreiro pôde fazer dentro desse cenário institucional e de apoio à nossa sociedade? A gente, logo no começo dessa situação, a gente conseguiu viabilizar a doação de aproximadamente 23 milhões de reais em produtos que foram doados, foram entregues para mais de 1.600.000 pessoas nos estados de São Paulo, Minas e no Distrito Federal. A gente sabe que o nosso produto, especificamente, ele não tem só a capacidade de nutrir o corpo, mas ele nutre a felicidade e trazia um pouco de alegria no momento tão difícil em que
como você bem disse, Fernando, as nossas famílias, a nossa sociedade passava não só pela pandemia e os aspectos e os efeitos de saúde, mas também por outras crises tão graves quanto a crise econômica, a crise de renda. Então, a gente fez o nosso papel e também levou um pouco de alegria a toda essa população. E a gente também fortaleceu um outro programa muito relevante para a gente, que se chama Kinder Joy of Moving. Kinder Joy of Moving é uma plataforma, um projeto global da companhia que tem por objetivo promover a alegria e o hábito das atividades físicas nas crianças. Esse é um projeto que existe basicamente nas escolas e que desenvolve ou leva as crianças, por meio de uma metodologia internacional, o hábito e o prazer de fazer atividade física, que foi, sem dúvida, um outro aspecto muito afetado durante a pandemia. Com as escolas fechadas, com os espaços públicos fechados, a nossa sociedade se viu em situação bastante complexa do ponto de vista de saúde mesmo. Vários estudos foram feitos que mostraram que os níveis de atividade física da nossa sociedade reduziram, que há efeitos na saúde, e aí a gente se reinventou aqui também para, primeiro, garantir que o nosso projeto pudesse continuar existindo. A gente transformou ele num projeto virtual, então todo aquele conteúdo que a gente levava para as escolas, especialmente em Poços de Caldas, onde está a nossa fábrica, a gente colocou nas redes sociais, começou a disponibilizar nos conteúdos para que os professores, as crianças e as famílias, de uma forma muito simples, pudessem continuar ativos ainda aqui em casa. E mais do que isso, a gente, neste período, aprendeu que um programa tão relevante quanto esse, ele poderia estar disponível para muito mais gente. E muito focado na colaboração que o Vitor bem mencionou, a gente firmou uma parceria com o governo do estado de Minas Gerais e a gente agora está levando a mesma metodologia do Kinder Joy of Moving para todas as crianças da rede estadual do estado de Minas. A gente está falando de em torno de 2 milhões de crianças que muito em breve começam a fazer atividades físicas por meio dessa metodologia desenvolvida numa universidade na Itália e que ajuda na promoção de saúde, na melhora da qualidade de vida. Bem, chegado o momento de me despedir e agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bom. Se dependesse, acho que a gente poderia esticar muito mais este bate-papo, mas eu gostaria de agradecer muito você, Vitor, diretor de Relação Governamental da Coca-Cola, você, Fernando Carelli, diretor institucional da Ferreiro. Eu sou um privilegiado de poder ter vocês junto comigo no meu dia a dia e muito mais aqui nessa conversa, nesse bate-papo no podcast do IFB. Meu muito obrigado a vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer, uma honra poder ter vocês aqui comigo. Muito obrigado e, espero ver vocês fisicamente em breve. Eu só queria agradecer também, Fernando, assim, e quando está gravando aí, eu acho que tem uma coisa que cresceu muito na Coca-Cola, é o propósito da companhia. Então, hoje a gente tem um propósito que é refrescar o mundo e fazer a diferença. Então, eu acho que a gente tem conseguido, principalmente nesse momento de pandemia, fazer esses dois objetivos da gente, que a gente continua, né, com todo esse esforço que a gente conversou aqui, continua refrescando, né? Inclusive aí com a nova Coca-Cola sem açúcar, e a gente continua fazendo a diferença de uma forma colaborativa, como o próprio Carelli falou, atuando localmente, ajudando aí quem está mais necessitado e ajudando principalmente o setor de food service, que é um grande parceiro e que vive aí um momento bem difícil. Então, a gente está muito contente aí com o nosso propósito. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite para participar do podcast do IFB. É um prazer estar aqui, participar dessa conversa, prazer poder dividir o espaço com o Vitor, prazer estar aqui representando a Ferreiro. A gente também é um grande parceiro do setor de food service. A gente tem trabalhado para que cada vez mais os associados do IFB possam ter os nossos produtos, especialmente Nutella, uma das marcas mais amadas hoje do brasileiro, nas suas lojas, que isso aconteça cada vez mais e que a gente continue adoçando o mundo também, fazendo do mundo um lugar melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Obrigado pelo convite e prazer por ter participado dessa conversa. Eu que agradeço a vocês dois. Eu sou Fernando de Paula, diretor de Relações Governamentais do McDonald's e vice-presidente do IFB.
Fico por aqui, agradeço a audiência de vocês nessa edição do podcast do Food Service Brasil e te convido a ouvir os próximos episódios deste canal e acompanhar diariamente os principais notícias do mercado Food Service no portal do Foodbiz, em foodbiz.com e pelas mídias sociais do UFB. Muito obrigado, até a próxima, se cuidem, um forte abraço. Tchau.